pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu sentadinha aqui num cenário um pouquinho diferente, porque eu queria conversar com vocês um assunto um pouquinho mais sério. Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz, tá? Sou a mãe do Noah e também sou dentista. O assunto que eu trago aqui pra vocês é algo que eu vejo muito recorrente no consultório. Eu queria ajudar um pouco essas mamães a resolverem esse problema, ou melhor, a não iniciar esse problema, certo? Bom, eu trabalho com ortodontia, trabalho também como clínica geral e trabalho com odontopediatria, que é a área responsável por atender crianças. Eu recebo muito no consultório crianças com medo de dentista, apavoradas muitas vezes. E se você for ver bem, algumas sim passaram por alguns traumas anteriormente, mas outras que vêm nunca foram ao dentista e já sentem medo. Então eu fiz esse vídeo com 5 dicas de como evitar que o seu filho tenha medo de ir ao dentista. Dessa forma eu espero que vocês, mamães, consigam aplicar essas dicas em casa e fazer com que os seus filhos tenham mais tranquilidade para ir até o dentista, sim? Bom, a dica número 1 é: participe sempre da escovação do seu filho. Como assim? Bom, a gente tem ali aquele famoso, a famosa regrinha de escovar os dentes depois de todas as refeições. E claro, hoje em dia as coisas mudaram, muitas mamães e papais trabalham, o filho fica na escola com a babá e nem sempre é possível participar das escovações. Mas o que eu quero dizer é: participe o máximo possível da escovação dos seus pequenos. O máximo, quantas vezes você puder participar. Por quê? A criança, muitas vezes, ela não entende a razão que ela precisa escovar os dentes, certo? Então, se você participar, explicar para ela sobre a escovação dos dentinhos, tentar trabalhar brincadeiras lúdicas com ela, tentar musiquinhas, cada criança tem uma forma de ter esse contato com a escovação. Então é sempre legal que você tente abordar até o momento que o seu filho se sente confortável com uma delas e comece a fazer daquela forma, certo? Aí depois que você aprender dessa forma, você pode até passar para babá. Claro que na escola a professora não vai ficar de olho se todos estão escovando direitinho, né? Então, se a gente fizer uma escovação adequada em casa, isso já vai ajudar e muito a higiene bucal do seu filho. Só para vocês entenderem, o Noah é uma criança que eu tentei com brincadeiras, tentei em ambientes diferentes, na cozinha, no quarto, na sala e mesmo no banheiro. Eu tentei fazer toca aqui, toca aqui, toca aqui, agora a escova entra aqui. Mas o Noah se ganhou na música. Borboletinha tá na cozinha. Eu quero do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um Homem-Aranha. Ele tem aranhas por todo o corpo dele. Ele solta teia e pula lá nos prédios. Quando ele vê o homem forte, ele salvou. Escova, escova o dente, escova, escova o dente. Vamos escovando pra lindo vai ficar. Dica número 2. Não use a consulta, o ir ao dentista, como uma ameaça. Ah, se você não escovar os dentes, você vai ter que ir ao dentista. Se você não escovar os dentes, os seus dentes vão ficar moles, vão cair, você vai ter que ir lá no dentista arrancar. Se você não escovar os dentes, vai vir bichinho comer o seu dente e você vai ter que ir no dentista. Nunca use a gente como uma ameaça. Não use. A criança precisa entender que ir ao dentista é como ir ao pediatra. Ele vai quando tá tudo bem e quando acontece alguma coisa ele também vai ter que ir. Não é assim que a gente faz com o pediatra? Você não leva o seu filho periodicamente ao pediatra? No dentista é a mesma coisa. Consideramos de 6 em 6 meses um tempo legal, ideal para você levar o seu filho ao dentista. Mas se alguma coisa acontecer, diminua o tempo, tá? Isso vai de você conversar com o seu dentista. Mas não use, pelo amor de Deus, a gente como uma ameaça. Nossa, é terrível. A criança não quer entrar na sala. Ela fica desesperada. Ela vê a gente de jaleco, de máscara, de touca.
E você falando em casa que ai, vai ter que arrancar, vai ter que tirar, vai dar bicho, você vai no dentista, eles entendem que nós somos pessoas ruins. Então não é legal, tá? Evitem, por favor. Dica número 3, e uma muito importante. Acostume a levar o seu filho no dentista desde pequenininho. Ah, mas ele não tem dente ainda. Não tem problema, leva. Ah, mas ele só tem um dente. Não tem problema, leva. Por que a gente pede pra ir tão cedo? Na verdade, o ideal mesmo é que você leve o seu filho no dentista desde pequenininho, Claro, não precisa nascer e levar no outro dia, mas é sempre bom você levar desde pequenininho. Porque você precisa que o dentista te dê orientações. Algumas coisas podem vir, claro, não é comum, mas pode acontecer. Tem várias coisas que é sempre legal o dentista estar acompanhando o seu filho, tá? Mesmo a amamentação é uma coisa que para nós dentistas, principalmente para nós ortodontistas, é uma coisa muito importante saber como tá acontecendo. Então é sempre legal você levar ele ao dentista. Quando você começa desde pequenininho, a criança começa a se familiarizar com o espaço. Ela vê o consultório, ela vê que aquela cadeira, ela senta e tá tudo bem. Ah, não tem cárie. Ah, vou levar o meu filho no dentista só pra ele olhar? Sim, gente, não é só pra ele olhar. É uma consulta. Você não vai no médico e ele vai te olhar? Ele vai te examinar. A gente também examina, tá? Então, assim, é ideal que você leve desde pequenininho. Ele se familiariza com o ambiente, ele se familiariza com o profissional, ele se diverte. E aí, Deus me livre, mas se acontece alguma coisa, a criança quebra um dente porque caiu ou uma cárie vem aparecer, ela já está tranquila com o ambiente. A facilidade que nós profissionais e nós pais temos quando a criança já está mais tranquila no ambiente é muito maior. O medo dela é muito menor, porque daí a gente vai ter que explicar só o que a gente está fazendo ali no momento e não o que é todos aqueles artefatos que estão em cima dela, tá? Então, dica número 4. Escolha um profissional especializado em odontopediatria. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente atende criança e não tem a especialização em odontopediatria, mas a gente atende por amor, que é o meu caso. Então, se acostume a levar em dentistas que tenham essa especialidade com a odontopediatria, que estão acostumados e ambientados com as crianças no consultório. Esses dentistas já têm uma linguagem mais infantil para conversar com elas, nós já temos uma linguagem mais tranquila, já temos algumas palavras que são trocadas para que não ocorra o medo da criança no momento do uso do instrumental ou do artefato que vai ter que ser usado. E sem contar que como a gente está acostumado a atender crianças todos os dias, a gente já entende qual é o medo, o que causa o medo, qual é a preocupação dela ali e tudo mais. Então a gente já sabe driblar isso. Sem contar, né, que eu, como uma Disney maníaca, gente, pode me perguntar do personagem que quiser. Se eu não souber quem é, vou descobrir. E na próxima consulta eu vou falar com a criança sobre aquele personagem que ela gosta. Isso é muito importante. A criança sente que você está realmente interessada nela. Então, essa é uma dica bem importante, tá? Saiba escolher o seu profissional. Dica número 5 e uma das mais importantes. Nunca transmita ao seu filho medo durante a consulta. Alguns pais já vêm de traumas anteriores, já têm esse medo de dentista. E aí, quando eles vão levar o filho ao dentista, eles ficam aterrorizados. Então, esse terror, essa irritação passa para a criança. A criança sente tudo o que a gente sente. Ela olha para o seu rosto e ela sabe, né? Então, assim, caso você tenha já um medo do dentista, o que a gente aconselha? Que você leve outro responsável pela criança, seja o pai, o avô, o tio, a tia. Ah, mas eu quero participar. Então participe, mas leve mais alguém com você. Explique a situação para o seu dentista. Entrem juntos. Coloque o responsável que não tem o medo na visão da criança, para a criança se sentir segura que tem alguém ali que ela conhece. E você fique um pouquinho mais distante da visão do seu filho, para ele não perceber o seu olhar. Você pode segurar a mão dele, claro,
mas evite o contato visual, tá? Ou então você deixa só o outro responsável levar a criança para você, tá? Isso é bem importante. O que eu quero dizer com irritações? Às vezes a criança, primeira vez, muitas vezes precisa já fazer alguma coisa e ela se sente preocupada, apavorada. O que vão colocar na minha boca? Eu não tô vendo o que você tá fazendo, o que é isso? E o pai começa a ficar irritado, que a criança não deixa fazer. Ai, deixa ela fazer, vai logo, faz, tem que fazer. Já conversei com você em casa, olha, em casa você vai ver, vai ficar de castigo. Gente, não faz isso, não faz isso. Isso irrita a criança, deixa a criança extremamente nervosa, porque ela percebe que ali ela tá lascada, em casa ela tá lascada. Pro profissional também começa. Eu, como mãe ainda, eu fico extremamente irritada, extremamente, porque a gente tem que entender o medo da criança. A gente precisa entender, gente, a gente tem medo de tanta coisa, e não é você mostrar a irritação que vai mostrar que você tá menos preocupado com o que tá acontecendo ou não. Então, mantenha-se calmo. Sempre que os pais vão no consultório, principalmente os que precisam levar a criança para fazer alguma coisa, seja uma restauração, uma extração, qualquer tipo de coisa, eu explico pro pai. Tenha paciência, muita paciência, porque a gente vai no tempo do seu filho. Aqui comigo você vai no tempo dele. Seja uma consulta que eu precise, 2, 3, 4, um mês, 2, eu vou no tempo do seu filho. É claro, tem uma infecção ali, tem uma dor aqui, a gente vai resolver. Nem que eu tenha que ficar lá 2 horas. Então assim, não agende compromissos, vá com tempo, porque é no tempo da criança, ok? Não vou fazer o tempo do pai, tempo da criança. E você tem que entender que o seu profissional precisa estar na mesma sintonia que você, tá? Então, como eu disse anteriormente, procure um profissional especializado em crianças que está acostumado com esse atendimento, e você precisa entender e confiar na linha que o profissional trabalha, tá? Dica número 6, uma dica extra para vocês e também muito importante. No caso da criança perguntar para vocês alguma coisa, mamãe, como é que funciona para tirar o dentinho? Mamãe, como é que faz uma restauração? Evite certas palavras, tá? Não use a palavra agulha, nós não usamos no consultório. Não use a palavra pontudo, nós não usamos no consultório. Não use motorzinho ou faça o som do motorzinho zzz. Isso é aterrorizante até mesmo pra gente que é adulto, imagina pra criança. Então evite esse tipo de palavra. Ah, mas então eu não vou saber explicar. Então não explique. Diga que você não sabe, que vocês vão descobrir juntos no consultório. Uma outra coisa que você pode fazer, que ultimamente eu tenho visto que tem dado certo com algumas crianças no consultório, mas aí vai de você deixar ou não seu filho mexer no celular, é que hoje em dia existem alguns joguinhos onde a criança é o dentista. Eu vou deixar aqui alguns para vocês na descrição, para vocês verem, se quiserem baixar. Isso tem ajudado bastante, tá? Isso é bem legal, não faz todo aquele barulho que faz no consultório, mas acaba mostrando um pouquinho da nossa rotina e a criança sente-se mais tranquila, né? E elas já chegam falando, tia, eu joguei um jogo onde eu fui dentista. Então, tem ajudado bastante, aí vai de vocês decidir ou não. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas e uma extra sobre como evitar que o seu filho venha ter medo do dentista, tá? Se você tiver gostado desse conteúdo, deixe o seu like, por favor, isso é muito importante pra mim. Se vocês gostaram desse conteúdo e gostariam de ver mais conteúdo sobre odontopediatria, deixem aqui nos comentários com alguns assuntos que vocês têm curiosidade, eu posso fazer aqui no canal pra vocês também. Não deixem de se inscrever no canal, porque também é muito importante para eu trazer conteúdos novos. Eu percebo que vocês estão gostando do meu conteúdo e isso me ajuda muito, tá? Se inscreve, ativa o sininho e é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!